Questão número 1. Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos a: alternativa A, o respeito às leis; alternativa B, o uso do cinto de segurança; alternativa C, o uso do veículo; e alternativa D, o descaso às normas e regulamentos. Qual a resposta correta da questão número 1? Muitos dos problemas que ocorrem no trânsito são devidos à... Resposta correta da questão, alternativa D. São devidos ao descaso às normas e regulamentos. Resposta correta da questão número 1. Questão número 2. Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência é: alternativa A, das bicicletas; alternativa B, dos carros; alternativa C, dos ônibus; e alternativa D, das motocicletas. Qual a resposta correta para a questão número 2? Em vias de trânsito sem ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a preferência... Resposta correta, alternativa A, das bicicletas. Questão 3. Como devem transitar os veículos de carga para estar dentro da lei? Alternativa A, trafegar com carga humana ou animal na parte externa do veículo. Alternativa B, trafegar com peso acima do permitido para o veículo. Alternativa C, trafegar sem equipamentos obrigatórios. E alternativa D, trafegar com carga ou peso igual ao permitido. Qual a resposta correta para a questão número 3? Como devem transitar os veículos de carga para estar dentro da lei? Resposta correta, alternativa D. Para estar dentro da lei, os veículos de carga devem trafegar com carga ou peso igual ao permitido. Resposta correta da questão. Questão 4. O condutor que, ao trafegar por uma rodovia, visualiza a placa ilustrada abaixo, saberá que está trafegando por uma rodovia. Alternativa A, municipal; alternativa B, federal; alternativa C, pan-americana; alternativa D, estadual. Qual a resposta para a questão 4? O condutor que, ao trafegar por uma rodovia, visualiza a placa ilustrada abaixo, saberá que está trafegando por uma rodovia. Resposta correta, alternativa D, rodovia estadual nesse caso. Então, observe o formato da placa e a sigla do estado. No caso aqui, o estado do Paraná. Então, esse tipo de placa identifica rodovia estadual. Questão 5 é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa é a definição. Alternativa A, de vias; alternativa B, de sistema público de transporte; alternativa C, de tráfego; e alternativa D, de trânsito. Qual a resposta correta para a questão 5? É a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, essa é a definição. Resposta correta, alternativa D. Essa é a definição de trânsito. Questão 6. O condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores deve saber que é proibido
de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A: transportar crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar. Alternativa B: manter o farol aceso quando em circulação, mesmo durante o dia. Alternativa C: usar o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN. E alternativa D: utilizar o capacete devidamente ajustado à cabeça. Qual a resposta correta para a questão número 6? O condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores deve saber que é proibido de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Resposta correta, alternativa A. É proibido transportar crianças menores de 10 anos ou sem condições de se cuidar em motocicletas, motonetas e ciclomotores. E muita atenção com as outras alternativas desta questão. Caso a questão pergunte deveres do motociclista, então nós temos alguns deveres aqui do motociclista nessas outras respostas. Manter o farol aceso quando em circulação, mesmo durante o dia, é um dever do motociclista. Usar o vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN e utilizar o capacete devidamente ajustado à cabeça. São todos deveres do motociclista e nas questões do Detran podem aparecer assim nas respostas de acordo com a pergunta. Então vale muito a pena estudar essas respostas, sabê-las para responder na prova quando a questão pergunta sobre deveres ou obrigações do motociclista, do condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Questão 7. A placa R17, ilustrada a seguir, regulamenta. Alternativa A: peso mínimo permitido por eixo. Alternativa B: largura máxima permitida. Alternativa C: comprimento máximo permitido. E alternativa D: peso máximo permitido por eixo. Qual a resposta correta para a questão 7? Interprete a placa, interprete as respostas para responder a questão. De acordo com a placa ilustrada, a resposta correta é alternativa D: peso máximo permitido por eixo. No caso aqui, peso máximo permitido de 2 toneladas por eixo. Questão 8. É proibida a circulação de bicicletas em alternativa A: ruas centrais com alto volume de trânsito. Alternativa B: avenidas com velocidade acima de 50 km por hora. Alternativa C: ciclovias e ciclofaixas. E alternativa D: rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Qual a resposta correta para a questão 8? É proibida a circulação de bicicletas onde? Resposta correta da questão, alternativa D. É proibida a circulação de bicicletas em rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. Resposta da questão número 8. E nas ruas centrais com alto volume de trânsito, nas avenidas com velocidade acima de 50 km por hora, nas ciclovias e ciclofaixas, é proibida a circulação de bicicletas? Pelo contrário, é permitida, salvo se a sinalização no local proibir o trânsito de bicicletas. Mas, do contrário, como regra, é permitido sim nas ruas, nas avenidas e, claro, nas ciclovias e ciclofaixas, pois são pistas exclusivas para bicicletas. Questão 9.
Correlacione o tipo de via com a velocidade máxima permitida para automóveis quando não existir sinalização de regulamentação de velocidade. Então, a questão número 9 está pedindo para a gente correlacionar o tipo de via, temos 3 tipos de vias aqui, com as suas velocidades máximas permitidas para automóveis quando não existir uma sinalização de regulamentação de velocidade. Ou seja, quando a via não tiver uma placa de regulamentação de velocidade. Qual será a velocidade máxima para cada via? Então, nós temos que ligar o tipo de via com a sua respectiva velocidade máxima permitida e responder corretamente a questão. No caso aqui, qual é a correlação correta entre as respostas? Então, vamos ligar direitinho as vias em suas velocidades máximas permitidas. Começando aqui pela via de trânsito rápido. Na sua opinião, numa via de trânsito rápido não sinalizada, qual será a velocidade máxima para automóveis? Número 1, 110 km por hora. Número 2, 60 km por hora. E número 3, 80 km por hora. Qual das 3 respostas seria a resposta correta para a via de trânsito rápido? Então, via de trânsito rápido tem máxima de 80 km por hora quando não sinalizada. Então, ligamos o 1 aqui, algarismo romano, lá na resposta número 3. 3 é a primeira resposta da questão. Feito isso, você já observa os gabaritos. Letra A começa com 2. Já está errada a letra A. Eu já posso eliminar a letra A da minha prova. Letra B, 3. Começou correto. A letra B pode ser o gabarito aqui. Alternativa C está errada. 1. Errada essa alternativa. Posso excluí-la aqui já da questão. E a alternativa D pode também ser a resposta correta, 3. Então, estamos aqui com 2 alternativas possíveis, né? Alternativa B e alternativa D. É interessante na prova você fazer isso, para já eliminar respostas, para ficar mais fácil para você. Agora vamos correlacionar a próxima via, a rodovia. Qual a velocidade máxima numa rodovia não sinalizada para automóveis? 60 km por hora ou 110 km por hora? Na sua opinião. Se você respondeu 110 km por hora, você acertou. Então, rodovia tem velocidade máxima para automóveis de 110 km por hora. Vamos ligar. Número 2 em algarismo romano, lá no número 1, 110 km por hora. Então, fica 2-1 a segunda resposta. E vamos para as alternativas. Na alternativa B, nós temos 2-1. Está ficando correto aqui o gabarito. Já na alternativa D, nós temos 2-2. Então, a resposta D está errada. Posso excluí-la da minha prova. E eu já sei, então, que o gabarito é a alternativa B, pois só sobrou aqui 3-2. E realmente, estrada tem velocidade máxima de 60 km por hora quando não sinalizada. Então, vamos ligar a última via, a estrada, na resposta 2, 60 por hora.
3 em algarismo romano, ligando lá na resposta 2. 3, 2 é a última resposta aqui da alternativa. Portanto, gabarito dessa questão, alternativa B. 1, 3, trânsito rápido, 1, lá na 3, 80 km por hora. 2, 1, rodovia 2, lá na resposta 1, 110 km por hora. E 3, 2, a estrada, 3, lá na resposta 2, 60 km por hora. Respostas corretas. Essa é a correlação correta de acordo com a pergunta. Resposta, então, alternativa B. Resposta correta da questão. Vale muito a pena você estudar os limites de velocidade para as vias não sinalizadas. Última questão do nosso simulado, questão 10, uma questão que traz um texto inicial aqui. Então, questões assim, a gente tem que ler o texto com bastante atenção, para depois ler o comando da pergunta e as alternativas dessa questão. Então, na sua prova, se cair uma questão tão grande como essa, né? Olha o tamanho desse texto, não se assuste. Essa questão é tranquila, basta uma leitura atenta para responder as questões. Você vai ver que é uma questão bem tranquila. Mas o Detran traz algumas questões bem grandes mesmo, mas com uma leitura atenta, você consegue responder tranquilamente a questão. Então vamos ler o texto aqui da questão número 10. Certo condutor, numa sexta-feira à tarde, resolveu subitamente viajar para esfriar a cabeça dos problemas do trabalho. Passou rapidamente em casa, arrumou uma mala e saiu apressado com seu veículo. Então você já vai marcando as partes principais do texto, vai interpretando, entendendo o que a questão quer de você. Isso é importante já, numa leitura atenta, você ir interpretando direitinho para saber responder ao final o comando da pergunta. Então aqui a gente já observa um problema na questão. A pessoa saiu com o veículo de forma apressada. É uma conduta já errada no trânsito. Em viagem, já no período noturno, por rodovia em região serrana, começou a chover forte, bem como havia muita neblina em determinado trecho da rodovia. Então a gente observa condições adversas durante a viagem dele. Ele estava viajando no período noturno, era uma rodovia de região serrana, começou a chover forte, bem como havia muita neblina em determinado trecho dessa rodovia. Somente então, o condutor percebeu que um dos faróis de luz baixa dianteiro estava queimado. Além do que, o limpador do para-brisa esquerdo não estava funcionando. Comando da pergunta. O condutor percebeu que deveria... O que esse condutor deveria ter feito? Você entendeu o texto direitinho? Leia o texto mais uma vez para entendê-lo corretamente, pegar as palavras-chave do texto para poder responder corretamente a pergunta. Certo condutor, numa sexta-feira à tarde, resolveu subitamente viajar para esfriar a cabeça dos problemas do trabalho. Passou rapidamente em casa, arrumou uma mala e saiu apressado com seu veículo. Em viagem, já no período noturno, por uma rodovia em região serrana, começou a chover forte, bem como havia muita neblina em determinado trecho da rodovia. Somente então, o condutor percebeu que um dos faróis de luz baixa dianteiro estava queimado. Além do que, o limpador do para-brisa esquerdo não estava funcionando. O condutor percebeu que deveria. Então vamos às respostas dessa questão. Alternativa A.
ter viajado durante o dia para evitar problemas com a iluminação deficiente do veículo. Alternativa B, ter parado no acostamento para consertar o farol e o limpador de para-brisas. Alternativa C, ter acionado o farol de luz alta, pois estava trafegando sob chuva forte e neblina. Alternativa D, ter efetuado a inspeção e manutenção corretiva do veículo para circular com segurança. Qual a resposta correta para a questão número 10? Na sua opinião, qual a resposta correta dessa questão? Resposta correta, alternativa D. O condutor deveria ter efetuado antes uma inspeção e manutenção corretiva do veículo para poder circular com segurança e fazer a sua viagem. Essa é a resposta correta da questão. A alternativa A gente já elimina, ter viajado durante o dia para evitar problemas com a iluminação deficiente do veículo. Não é a resposta correta, porque mesmo ao viajar durante o dia, os faróis tinham que estar funcionando corretamente, bem como o limpador de para-brisas. É uma obrigação do proprietário do veículo mantê-lo em bom estado de funcionamento e conservação. Ter parado no acostamento para consertar o farol e o limpador de para-brisas, errada essa resposta também. Ter acionado o farol de luz alta, pois estava trafegando sob chuva forte e neblina. Resposta errada, pois, nesse caso, deve-se manter o farol de luz baixa aceso. Nessas condições adversas, é obrigatório o uso do farol de luz baixa, não é luz alta. A luz alta pode piorar a visibilidade a depender da situação e a luz alta também pode ofuscar a visibilidade dos demais condutores. Portanto, respostas erradas aqui na questão. Então veja que a questão trouxe um texto bem grandinho, mas com uma leitura atenta você entende o texto corretamente e não tem dificuldade nenhuma para responder essa questão aqui corretamente. Então esse foi mais um simulado com questões atuais das provas do Detran. Essas questões caíram já nesse mês de dezembro, então vale muito a pena estudá-las para a sua prova. Continue estudando, continue assistindo os vídeos aqui do canal, sempre com questões atuais da prova do Detran. Bons estudos e até o próximo vídeo.